Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando a aula 33. Nas últimas aulas a gente vinha conversando sobre a energia, né? Fizemos várias aulas aí sobre esse tema. E essa aula 33 é a nossa última aula, então, do tema energia. A gente vai conversar sobre uma coisa bastante importante aí, que é uma lei fundamental da natureza, né? Que é a lei de conservação da energia. Então nós vamos aplicar isso nos problemas de mecânica e depois nós vamos generalizar isso, vamos ver que a energia ela se conserva em sistemas, né, de qualquer tipo, em qualquer modalidade, em qualquer formato, né. Então nós vamos ver muitos casos aí diferentes em outras áreas da física, onde a gente vai encontrar também as leis a lei da conservação da energia e outras leis de conservação, né, que existem dentro da física aí. Mas vamos lá. Então hoje eu queria mostrar para vocês aqui, para começar, uma definição importante, que é a definição de energia mecânica. Nas últimas aulas nós aprendemos aí, né, que o movimento está associado aí à energia cinética, que é a energia que a gente observa nos objetos que estão em movimento, né, mas também a energia potencial, que é uma energia que está guardada, que está armazenada no corpo, e que permite, né, a gente explicar por que alguns objetos que estão parados passam a se movimentar, né, na sequência aí dos exercícios, né. A energia mecânica ela vai ser a soma de todas as energias que um corpo vai possuir em determinados pontos aí do seu movimento. Aqui tem um quadrinho bastante legal aí, né, de vocês olharem. Ó, esse quadrinho eu estou resumindo aqui o que a gente conversou, né? Então a energia mecânica é a soma de todas essas energias, ó. Se o corpo pode ter energia cinética se ele estiver em movimento, né? Então o cálculo da energia cinética é esse daqui, né? mv²/2. E ele pode ter energia armazenada, né? Ou da forma gravitacional, se eu erguer um objeto, né? Então vai ter uma certa altura e a gente pode calcular aqui a energia armazenada, ou na forma elástica, se a gente tiver uma mola, um elástico, alguma coisa com problema, o objeto pode armazenar energia também na forma elástica, e aí a gente calcula por kx²/2. A energia mecânica, então, é a soma de todas as energias. Mas vamos entender melhor, então, nesse desenho aqui. Dá uma olhada, pessoal. Esse desenho aqui do skatista, né? Então a gente tem, olha, imagina, vamos começar a pensar nessa primeira posição aqui do desenho, tá vendo? Do skatista aqui, ó. Nessa posição o cara não está em movimento, ele está parado aqui nesse ponto aqui, tudo bem? Então a gente não pode afirmar que ele tem energia de movimento nesse ponto aqui, tá? Ele tem energia cinética zero aqui, não tem velocidade, né? Só que ele tem uma altura em relação à parte mais baixa da rampa, né? Então, a gente considera aqui que ele tem uma altura. Se ele tem uma altura, ele tem energia potencial. Energia potencial do tipo gravitacional, né? Aquela que ele ganha quando ele tem altura. Tudo bem? Então, a gente vai pensar o seguinte. Deixa eu apagar aqui, vamos colocar mais para cima isso daqui. Então, assim, ó, nesse ponto, ele só tem energia potencial. Aqui ele só tem energia potencial, porque ele não tem movimento. Quando ele começa a descer aqui, né, cada parte mais baixa que ele chega aqui, menos energia potencial ele vai ter. Só que esse princípio de conservação da energia que nós vamos conversar hoje, ele afirma que a energia dentro de um sistema fechado desse tipo aqui, ela vai ser constante, a não ser que tenham forças que vão tirar essa energia. Por exemplo, o atrito com a superfície, né? Algumas forças que possam retirar um pouco da energia do sistema. Mas se a gente desconsiderar essas forças que a gente chama de forças dissipativas, né? Forças que retiram energia do sistema, então a energia vai permanecer constante durante todo o movimento do cara aqui, né? Então, vamos supor que nesse ponto aqui, por exemplo, ele tivesse ó, uma quantidade de energia, por exemplo, que ele tivesse 100 joules de energia aqui na forma potencial, tudo bem? Então, se ele tinha altura, ele tinha energia potencial. Fiz a continha da energia potencial gravitacional aqui, mgh, e descobri que a energia dele aqui é de 100 joules, tá vendo?
Quando ele começa a descer a rampa, então, vamos supor que ele esteja nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, vejam, a altura ficou menor, tá vendo? A alturinha aqui é menor. Sendo menor, eu vou colocar um número menor aqui no H e refazer essa minha conta de energia potencial, eu vou perceber que diminuiu essa energia potencial dele. Vamos supor que ele tem aqui 60 joules só de energia potencial, né? Só que assim, ele vai ter menos energia potencial, menos energia guardada, só que ele vai ter movimento nesse ponto aqui. Ele vai ter velocidade aqui, né? E se ele tem velocidade, eu posso calcular isso daqui, pessoal, a energia de movimento dele, ó. Tá vendo? A energia cinética dele. E se eu fizer essa conta nesse ponto aqui, eu vou perceber que ele tem os outros 40 joules. E parece que sumiu daqui, tá vendo? Mas apareceu num outro formato. Então, ó, aqui ele só tinha energia potencial. Aqui ele tem um pouco de energia potencial, mas tem um pouco de energia cinética, né? Quando ele chega no ponto mais baixo da trajetória aqui, tá vendo? Ó? Nessa segundo desenho aqui, ele só tem energia cinética aqui. Só energia cinética. Por quê? Porque ele não tem mais altura. Se ele não tem mais uma altura que pode ser medida aqui, então ele não tem mais a energia potencial gravitacional. Veja, se eu colocar um zero na altura aqui, tudo isso aqui vai zerar e vai sumir a energia potencial dele. Então, toda a energia que ele tem deve estar na forma cinética. Se a gente considerar então ainda esse princípio da conservação da energia, ele tinha 100 nesse ponto, aqui embaixo ele tem 60 mais 40, ele ainda tem 100, e quando ele chegar aqui embaixo ele só vai ter cinética, ele tem que ter 100 de novo. Só que tudo na forma de energia cinética. Passou desse ponto mais baixo, ele começa a subir. Quando ele chegar nessa alturinha aqui, por exemplo, ó, ele tem de novo uma alturinha, ele vai ter um pouquinho de energia potencial aqui. Vamos supor que ele tem agora, sei lá, 50 de energia potencial nesse ponto que eu marquei aqui. Calculei aí e achei 50 de energia potencial. Com certeza ele vai ter mais 50 joules, né, na forma cinética, na forma de movimento nesse ponto aqui. E ele vai continuar subindo, tá vendo? E quando ele vai subindo, vai aumentando essa energia potencial dele, porque vai aumentando a altura, e consequentemente vai diminuindo a velocidade dele, vai diminuindo a energia cinética. Quando ele chegar nesse ponto mais alto aqui, ele de novo, né, só vai ter energia potencial. Então toda a energia dele, os 100 joules, vão estar concentrados de novo na forma potencial. E ele pode continuar oscilando aqui, né, descendo, subindo e tal, e conservando a sua energia dessa forma, tá? Então percebam, ó, que esses 100 joules que aparecem em todas as partes aqui no meu exemplo, tá vendo? Olha, tudo 100, né? Esse 100 é um exemplo de energia mecânica, pessoal. Tá bom? Energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial num sistema físico, né? Quando tiver as duas, né? Às vezes uma delas não tem, então a energia mecânica passa a ser a outra forma de energia, né? É a energia total em cada ponto. E a energia mecânica deve ser conservada, então, nos probleminhas de conservação de energia que nós vamos resolver, tá bom? Dá uma olhada aqui na próxima tela. Conservação da energia mecânica. Então essa é a nossa lei, né? Na ausência de forças dissipativas, como o atrito e a resistência do ar, a energia mecânica é conservada, permanece constante. Vamos lembrar que a energia mecânica é a soma das energias, tá bom? Então a energia potencial muda, a energia cinética muda, mas a soma delas não muda, continua sendo sempre a mesma, tá bom? Havendo apenas transformações em suas formas cinética e potencial. Então isso nós vamos perceber. Um sistema físico nessas condições é dito sistema conservativo. Queria mostrar para vocês, gente, exemplos, tá? A melhor forma da gente enxergar essa conservação da energia é dentro dos exemplos. A gente já conversou, então, sobre as 3 possibilidades aí de enxergar a energia, né? Na forma cinética, na forma potencial gravitacional, na forma potencial elástica. Os exercícios vão envolver essas 3 formas, né? E a conservação, né? A transformação de um tipo em outro, mas sempre conservando a energia mecânica, a soma
né, sendo conservada. Vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo, ele vai falar o seguinte, ó, um ponto material de massa 5 kg, na verdade, o ponto material é essa bolinha, né, esse objeto aqui que vai ser solto daqui de cima, tem 5 kg de massa, é abandonado de uma altura de 45 metros aqui, ó, de um local onde a gravidade é 10. Aí ele pede para a gente calcular a velocidade do corpo quando ele for bater no chão, aqui, quando ele chegar no ponto mais próximo do solo, embaixo, quero saber a velocidade desse ponto. Bem, vamos chamar de ponto B aqui embaixo, de ponto A aqui em cima. Eu gosto de fazer assim, na maioria dos exercícios eu vou usar assim, ponto A e ponto B, tá? Então eu quero saber a velocidade no ponto B. Essa é a nossa pergunta aí do exercício. Bem, como é que nós vamos resolver esse exercício então? A ideia é pensar que a energia deve ser conservada desse ponto A para esse ponto B. Toda a energia que tinha no ponto A ainda deve ter no ponto B. Pode ter acontecido alguma transformação no meio do caminho, né? Mas a soma das energias deve ter sido conservada, tá bom? Ó, a energia mecânica do ponto A deve ser igual à energia mecânica do ponto B. A não ser que ele tenha falado no exercício que alguma força retirou uma quantidade de energia do sistema. Pode acontecer isso, nós vamos ver um exemplo que vai acontecer isso daí, tá? Vai ter um escape aí de energia, né? Uma perda de energia do sistema. Se ele não falar nada, então no exercício a gente vai considerar uma total conservação aí da energia, né? Então é isso aqui que está valendo. A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Mas o que é a energia mecânica? Toda a energia que a gente pode observar no ponto A e toda a energia que a gente pode observar no ponto B. Bom, como é que a gente sabe, então, qual é a forma de energia que vai aparecer aqui no ponto A e no ponto B? A gente vai ter que perguntar, gente. Deixa eu marcar aqui para vocês. Vamos voltar rapidinho, acho que aqui está mais fácil, está mais claro para vocês. Olha, a gente vai ter que perguntar o seguinte, olha. Vamos perguntar assim, ó, o corpo tem velocidade? Porque se ele tiver velocidade, ele vai ter energia cinética. Né? Daí eu pergunto assim, ó, mas ele tem altura? Porque se ele tiver altura, ele tem energia potencial gravitacional. E, olha aqui, ó, ele tem uma deformação acontecendo nele? Quer dizer, é uma mola, é um elástico, alguma coisa que está sendo deformada? Se tiver alguma deformação, ele vai ter energia potencial elástica. Então, eu preciso perguntar sobre essas coisas aqui. Então, veja, ó, no ponto A, eu vou perguntar assim, ó, esse objeto no ponto A, ele tem altura? Olha, vejam que ele tem uma altura, né? Uma altura de 45 metros aqui. Então, com certeza, ele tem aqui energia potencial no ponto A. Eu vou marcar aqui, ó, no lugar da energia mecânica, vou marcar energia potencial. Aí eu vou continuar perguntando, ó, tem alguma mola, algum elástico no probleminha? Não. Então a energia potencial elástica está descartada aqui. E movimento, né? Essa bolinha nesse ponto A, ela já tem movimento, ela tem velocidade, porque se ela tiver velocidade, ela vai ter energia cinética. Veja, o corpo, o ponto material foi abandonado. Essa palavra abandonado sugere que ele não foi jogado daqui, então ele não saiu com velocidade. Foi solto sem velocidade, tá? Isso significa abandonado. Então, se ele foi abandonado, a velocidade aqui era zero e ele não tem energia cinética, então, no ponto A. Então, a única energia que ele tem nesse ponto A é a energia potencial. Então, como a energia mecânica é energia total e ele só tem uma forma de energia, então eu troco aqui a energia mecânica pela energia potencial nesse ponto, né? É a única, então é só ela que eu vou colocar aí. E no ponto B, lá embaixo, vamos perguntar tudo de novo. Perguntar assim, ó, no ponto B, aqui embaixo, ó, o objeto, ele tem altura? Percebam que nesse ponto ele já está no chão, ele não tem altura nenhuma, então ele não tem mais energia potencial. Mas no ponto B, ele tem, bom, mola a gente desconsidera, porque não tem mola, não tem elástico aí. A segunda pergunta, então, seria sobre a energia cinética. Ele tem velocidade nesse ponto aqui embaixo? Sim, é a pergunta do exercício aqui, ó. Vai ter uma velocidade, na verdade, a maior velocidade que ele vai ter é nesse momento que ele for bater no chão aqui, né? Então, se ele tem velocidade, ele tem energia de movimento, ele tem energia cinética.
Então, vou colocar aqui no ponto B, ele só tem energia cinética. Descoberto, então, qual é a forma de energia num ponto, qual é a forma no outro, agora basta resolver essa ideia aqui que a gente montou. Tá vendo? Então, todos os exercícios de conservação de energia começam pensando dessa forma. Ó, num ponto inicial, num ponto final, né, num ponto A, num ponto B, a energia mecânica deve ser igual. Mas o que é a energia mecânica no A e o que é a energia mecânica no B? Né? A gente vai olhar e vai ver o que tem. Se tem altura, tem potencial. Se tem velocidade, tem cinética. E agora eu troco pelas fórmulas. O que é energia potencial? É mgh. O que é energia cinética? É mv quadrado por 2. Veja, agora basta resolver essa relação aqui. Eu tenho os valores, né? A pergunta é sobre a velocidade do corpo ao atingir o solo. Essa velocidade aqui, ó. Esse V aqui é a velocidade dele no ponto B. Né? Energia cinética em B, que eu estou calculando aqui. Essa velocidade é a que eu quero. O restante eu tenho no exercício. Uma outra observação. A massa é 5 quilos, ela foi dada, eu posso colocar o 5 aqui, colocar o 5 aqui, mas vocês percebem que como a massa vai aparecer nos dois termos da equação, eu posso cancelar. Então, se eu quiser, eu posso cortar essa massa aqui e fazer o exercício sem a massa. Eu só posso fazer isso se ela aparecer em todos os termos da equação. Bem? Então, se eu tiver, por exemplo, assim, ó, 5 vezes 4 mais 5 vezes 2 é igual a 5 vezes 6. Isso aqui é verdade? Ó, 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 6 é 30. Isso é verdade, né? Mas se eu cortar, olha aqui, se eu cortar o 5, continua sendo verdade. Ó, 4 mais 2 ainda é 6. Percebe? Então, eu sempre posso fazer isso. Toda vez que eu perceber numa equação, né, que eu tenho o mesmo número multiplicando todos os termos, tá vendo? Cada termo é cada pedacinho desse aqui, ó. Né? Então, eu posso ter muitos pedacinhos na equação, de um lado ou do outro. Se eu tiver o mesmo número em todos os termos, eu posso cancelar esse número da minha equação. Tá bom? Agora, se eu tiver uma parte, isso vai acontecer em algumas situações, de ter uma parte, um termo, que não tem esse número multiplicando. Então, eu não posso cortar nenhum, eu deixo esse número e coloco aí. Também, se vocês acharem que não devem fazer, não sentirem segurança para fazer essa simplificação, não tem problema nenhum usar o número aqui. Eu estou comentando isso porque, às vezes, nem é dado essa massa no probleminha, né? Então, às vezes, a massa não é dada, mas a gente pode cortar. Então, a gente consegue resolver o exercício também, tá bom? Vamos lá, vamos fazer então. Nesse caso, eu vou jogar fora a massa aqui, então. Né? A gravidade é 10, a altura era 45 metros. Do outro lado, v quadrado sobre 2, eu vou ter 450, mas eu já vou passar esse 2 aqui para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ter que v ao quadrado 450 vezes 2, é 900. Então, v é a raiz de 900. Então, v é 30. Né? Então, aí eu descobri a velocidade no momento que ele vai bater no chão. Né? Na verdade, esse problema poderia ser resolvido com as equações da cinemática, né? As equações que a gente já conhecia de movimento variado, tá bom? Mas uma saída possível é usando a conservação da energia, uma saída bastante simples. Depois que a gente acostuma com essas relações de energia, uma saída bastante interessante aí para os exercícios. Bom, vamos lá, vamos ver outros? Olha, segundo exemplo. Olha lá, nesse segundo exemplo apareceu uma mola aqui. Esse objeto vai ser jogado aqui, vai ser puxado, né? Ele vem se movimentando aqui com uma certa velocidade, vai bater nessa mola e vai comprimir a mola. A mola vai dar uma achatada aqui, vai deformar pedacinho X aqui, tá bom? A pergunta foi cortada aqui do meu exemplo, mas a pergunta é exatamente isso. Quanto que foi essa deformação da mola? Tá bom? Então, o corpo tem uma massa de 2 kg aqui. Ele está viajando com uma velocidade de 5 metros por segundo. E ele se choca com uma mola lá de constante elástica 20.000 newtons por metro, essa mola aqui.
e depois que ele se choca, então, ele vai bater, vai comprimir a mola o máximo possível. Eu quero saber quanto que é essa compressão máxima aqui que a mola vai apertar, né? Porque depois ela vai voltar. Eu quero saber o máximo aqui, a compressão máxima dessa mola. Bem, como é que nós vamos pensar nesse probleminha, então? Eu vou pensar que a posição A é aqui antes de começar, antes de bater na mola, né? E B seria aqui, ó, depois que comprimiu essa mola, que apertou a mola, tá? Então, A é aqui e B aqui no final, depois que apertou a mola. Vamos pensar, então, que tipo de energia que vai ter, porque, de novo, aqui ele não fala de perda de energia no problema, então, a energia mecânica no ponto A deve ser igual à energia mecânica no ponto B. Princípio da conservação da energia mecânica, né? Está sendo conservado aí. Mas qual é a energia mecânica do ponto A? Que energia que ele tem no ponto A? Esse bloquinho aqui está em cima da superfície, ele tem altura aqui? Não tem altura nenhuma, ele está no chão. Então ele não tem energia potencial gravitacional. Ele está esticando ou puxando uma mola nesse ponto A aqui? Ainda não, né? Esse ponto A ele não chegou a ter contato com a mola ainda. Então ele também não tem energia armazenada aí. A energia armazenada na mola ainda não aconteceu. Mas ele tem velocidade. Ó. Se ele tem velocidade, a forma de energia que ele tem aqui nesse ponto é a energia cinética, né? Energia relativa ao movimento, à velocidade dele. Aí ele vem se movimentando, bate aqui, ó. Quando ele bate aqui, ele começa a apertar essa mola. E aí a gente percebe que essa velocidade vai reduzindo, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até zerar. Quando ele chegar no ponto de deformação máxima aqui, ele zerou essa velocidade toda aqui dele, né? E aí ele não consegue mais empurrar essa mola. Tudo bem? Então, se ele não tem mais nenhuma velocidade quando ele chega aqui em B, ele não tem mais energia cinética. Mas para onde foi essa energia cinética? Ela se transformou em energia potencial elástica. Ela apertou a mola, houve uma deformação aqui, a energia ficou armazenada. Então, no ponto B, a energia que ele tem, que a gente percebe, é uma energia potencial elástica, energia armazenada na mola. De forma que quando a gente continuar o movimento, a gente vai perceber que ele comprime totalmente e depois ele volta. Então, como é que ele volta? Porque a energia estava armazenada na mola e ela é liberada de novo. E ele volta a ter de novo a energia cinética, né? Se continuasse esse exercício, a gente ia ver esse objeto voltando de novo com velocidade, né? Com energia cinética. Mas vamos lá. Então, o nosso probleminha se resume a essa ideia aqui. E agora eu abro de novo isso daqui, sempre assim, tá? Enxergo o tipo de energia no ponto A, o tipo de energia no ponto B, essa potencial elástica no ponto B, né? E aí eu substituo pelas fórmulas. Então, a energia cinética é mv² por 2. A energia potencial elástica é kx² por 2. Tá bom? Então, as duas formulinhas. Na verdade, a gente só tem 3 fórmulas, né? A potencial gravitacional, potencial elástica e energia cinética. Tá bom? Então, nesse caso, a gente está comparando aqui, né, a energia cinética do ponto A com a energia potencial elástica do ponto B. Uma se transformou na outra, então é a mesma quantidade. O que eu posso fazer aqui para resolver? Poderia já colocar os números, né, fazer a conta, mas esse 2 que aparece aqui embaixo, ele aparece nos dois termos, e eu posso simplificar também, como foi feito no primeiro caso. Bom, jogo fora esse 2 aí, podia deixar também, não faria diferença nenhuma. Tá? Vejam que a massa não pode ser simplificada, porque ela só aparece em um termo, não aparece no outro. Bom, mas ele deu a massa, a gente vai colocar. Vamos lá. A massa é 2 kg. A velocidade, né, era 5. A constante elástica é 20.000. Sempre legal prestar atenção na unidade de medida e ver se está tudo bem. Então, a unidade de medida é Newton por metro, aqui é quilograma, metros por segundo. Está tudo no sistema internacional, ó. Beleza, tá? Posso resolver sem problema. Se eu tivesse 1 centímetro, teria que pensar em arrumar. 1 quilômetro por hora, teria que arrumar. Uma massa em gramas, né? Então, se eu tenho alguma coisa desse tipo, eu arrumo, deixo no sistema internacional para não ter problema. Gente, ó, a pergunta é o x, a deformação dessa mola. Vamos colocar aqui, ó, x², né?
Então veja, a parte de baixo eu cortei, né? O 2 aqui de baixo eu cortei, que estava igual. E aí eu faço essa continha para resolver. Desse primeiro lado, 25 vezes 2 é 50. Então 50 igual a 20.000 x ao quadrado. Então x ao quadrado é 50 dividido por 20.000. Eu vou tirar um zero aqui para ficar mais fácil de pensar. E vou pensar aqui, ó, 5 sobre 20 é o mesmo que 1/4, 0,25, mas ainda tem dois zeros, então eu vou ter que dividir por 100 isso daí. 0,25 por 100 é 0,0025. Bom, essa é a continha aqui, 5 dividido por 2.000. Agora eu preciso fazer a raiz quadrada disso ainda, porque eu tenho x ao quadrado igual a isso, né? Então x deve ser a raiz quadrada de 0,0025. Parece um número difícil, mas na verdade, se eu pensar em termos de fração, é muito mais fácil de resolver, gente. Ó, isso daqui é 25 sobre 10.000, tá? 25 décimos de milésimo. Então, se é o 25 dividido por 10.000, ainda dentro da raiz. Então veja que a raiz de 25 é 5, a raiz de 10.000 é 100, 100 vezes 100 dá 10.000. E agora já extraí a raiz, agora só falta dividir 5 por 100 desse jeito, né? Aqui é a deformação em metros, ó. Tá? 5 centésimos de metro ou 5 centímetros, né? Então, na verdade, aqui essa mola deformou 5 centímetros. Então, se a gente tem um objeto, ó, com essa massa, com essa velocidade, bate nessa mola com essas características, né? Cada mola tem uma característica diferente de deformar, ela vai deformar 5 centímetros. Tudo bem? Esse é o exemplo 2. E vamos para um último exemplo. Esse último exemplo eu quis colocar para vocês porque ele envolve uma dissipação de energia, um pouquinho de energia perdida no sistema. Vamos ver, ó. O esquiador tem uma massa de 60 quilos, ele desliza uma encosta, né, essa montanha aqui, neve, né, está deslizando aí partindo do repouso. Atenção nessa informação, ó. Aqui em cima, a velocidade inicial do esquiador era 0. Tudo bem? Ele está numa altura de 50 metros, sabendo que a velocidade ao chegar ao fim da encosta é de 20 metros por segundo, olha, ele deu essa informação para a gente. Ele disse que quando chegar aqui embaixo, a velocidade vai ser 20 metros por segundo. Calcule a perda de energia devido ao atrito. Nesse exercício, com os dados que ele deu, é possível calcular a energia que ele tem aqui em cima e a energia que ele tem aqui embaixo também. Se a gente fizer isso separadamente, a gente vai perceber que não bate, que ele tem mais energia aqui em cima do que aqui embaixo. Parece que isso contraria o princípio da conservação da energia mecânica, né? Porque o princípio afirma que num sistema fechado e tal, as energias devem se conservar, o total deve se conservar. Aqui não está acontecendo essa conservação, mas por quê? Porque ele está considerando aqui o atrito. Né? Então, o que o atrito faz? Ele transforma a energia, na verdade. Né? Ele transforma a energia de movimento aqui em calor. Ele aquece um pouquinho a superfície. Se a gente pudesse estar aqui nesse local e olhar, né, a trajetória desse cara, a gente ia perceber que a neve, por onde passa aqui, né, o trilho do esqui aqui, né, a gente vai perceber que há um derretimento na neve aqui nessa posição. Né? Esse derretimento é devido ao calor que é gerado aqui. O calor é uma outra forma de energia que escapa do sistema, que não consegue voltar para o sistema. Diferente da energia cinética e da energia potencial, que vão se transformando de um em outro o tempo inteiro, o calor, quando a energia cinética vira calor, ela escapa para o ar que está aqui em volta e não volta mais para o sistema. Então a gente chama de energia dissipada ou energia perdida, essa energia. Né? Mas se a gente somar essa energia, né, retornar ela para o nosso probleminha, a gente vai ter de novo a conservação da energia mecânica. E é isso que a gente precisa fazer nesse tipo de exercício. Tá? Então, como é que eu vou pensar no probleminha? Olha aqui, ó. Eu sei que se fosse conservado, eu teria, né, a energia mecânica no ponto A igual à energia mecânica no ponto B. Vamos pensar que aqui é o ponto A, aqui embaixo é o ponto B, tá bom? Não importa essas posições intermediárias. Se ele não perguntar nada, a gente não precisa considerar.
Ponto A e ponto B, a energia deveria ser igual, só que nesse problema não é, porque aqui no meio do caminho há uma perda de energia. Vou chamar de energia dissipada. Tá bom? Estou usando um ED para representar isso daí. Vocês podem usar energia perdida, tá? Qualquer coisa desse jeito. Eu costumo usar essa palavrinha dissipada porque ela aparece muito nos probleminhas, tá? Dissipado é o mesmo, é sinônimo de perdido, tá? Então, energia perdida. Essa é a pergunta do exercício. Quanto que é essa energia que escapou do sistema aqui no meio do caminho por causa do aquecimento do chão, né? Então, como é que eu posso encaixar aqui para poder continuar o meu exercício? Isso aqui não é verdade, pessoal. Por exemplo, ó, se tivesse 100 joules de energia lá em cima, aqui embaixo não vai ter 100. Vamos supor que tenha 80. Ah, então é possível eu saber da energia que foi perdida. Quanto que foi perdido aqui? Se tinha 100 no começo e no final só tem 80. Ah, foi perdido 20. Então o que seria esses 20? A energia dissipada. Então vejam que para a gente acertar essa equação, para tornar verdadeira essa equação, para realmente ser verdade esse igual aqui, né? Eu preciso acrescentar aqui a energia perdida, a energia dissipada. Agora vocês vejam que isso aqui é verdade, né? A energia que tinha no começo é igual a que tem no final, mais o tantinho que perdeu no meio do caminho. Agora sim é verdade. Poderia também pegar aqui, ó, no primeiro lado, escrever a energia mecânica de A menos a energia perdida é igual à energia de B. Também poderia fazer isso. Que é o mesmo que pegar agora essa energia perdida e passar para o outro lado menos, né? Bem, então, independente do número, né? Esse número é só uma hipótese aí, mas isso daqui sim é uma verdade para esse problema, tá bom? Espero que vocês tenham percebido por que eu incluí essa energia perdida aqui, né? Nesse probleminha houve essa perda de energia e eu preciso considerar isso aí. E agora eu vou resolver o exercício então. Veja lá. Que tipo de energia tinha no ponto A? Se ele só tinha altura no ponto A, ele tinha energia potencial, né? Potencial gravitacional. Só a potencial gravitacional, porque ele estava parado lá. Ele não tinha energia cinética no ponto A. Lá embaixo, quando ele chegar no ponto mais baixo, ele tem velocidade, mas não tem mais altura. Então toda a energia, né, que sobrou aqui no final virou energia de movimento para ele. Então ele só tem energia cinética no ponto B. Não tem mais energia potencial porque não tem mais altura, só tem velocidade. E não está igual isso daí. Agora, colocando a energia perdida aqui junto também, ficou igual. Substituo pelas fórmulas. Olha lá. Energia potencial é mgh. Energia cinética é mv quadrado por 2. E não posso esquecer dessa energia perdida. É a pergunta do exercício. Vejam que agora, apesar de eu ter a massa em dois termos da equação, eu não tenho nesse último termo. Não posso cortar essa massa. Ainda bem que ele deu a massa aqui, então eu posso resolver, senão talvez ele desse alguma dica, alguma coisa para a gente poder trabalhar, né? Mas a gente precisa então aqui da massa. Vamos substituir valores aqui? A massa do cara era 60 quilos, a gravidade 10 e a altura era de 50 metros, o ponto A. No ponto B, a massa dele ainda é 60 quilos, a velocidade que ele tem lá embaixo é 20 metros por segundo. Vejam que eu tenho tudo menos a energia que foi dissipada, a energia perdida, né? Então consigo descobrir. Se eu fizer a continha aqui do primeiro lado, 5 vezes 6 é 30, com mais 3 zeros aí, isso aí é 30 mil joules. Veja, olha, aqui em cima ele tinha 30 mil joules. Olha lá embaixo quanto que ele tem, ó. 20 ao quadrado é 400, dividido por 2 é 200. 200 vezes 60, 2 vezes 6 é 12. Com mais 3 zeros da continha é 12 mil. Veja, pessoal, como mudou a energia. Lá em cima ele tinha 30 mil joules. Lá embaixo ele tem 12 mil. Tá vendo? Era para ter 30 mil também aqui embaixo, mas ele tem 12 mil. Então, a diferença dessas duas quantidades é o que ele perdeu aqui no meio do caminho, ó, que é a pergunta do exercício. Como é que eu vou descobrir agora? Se eu mandar esse 12 mil para o outro lado, eu vou ter que a energia perdida e dissipada é de 30 mil menos 12 mil que passou. Isso aqui é 18 mil, né? 18 mil joules é a energia que foi perdida no meio do caminho.
Veja que é muito simples, né? Eu poderia nem ter usado esse esquema de resolução, poderia ter resolvido separadamente aqui o ponto A, eu percebo a energia potencial aqui, calculo também a energia cinética aqui, né? Vejo que ele só tem esse tipo, então deveria ser a mesma quantidade, vejo que não dá a mesma coisa e falo, bom, a diferença dessas duas foi o que foi perdido, e aí eu resolvo o exercício. Mas eu acho que esse formato de resolução, essa mecânica da resolução, começando sempre aqui, né, pensando que a energia mecânica deve ser igual no começo e no final, na verdade em todos os pontos, né, do sistema, essa energia mecânica deve ser igual. Às vezes, então, ele fala de uma energia perdida, eu acrescento aqui no final a energia perdida, né, para poder ficar igual, e aí depois eu só substituo, né, penso, mas que energia que é a energia mecânica dele naquele ponto, né? Só uma observação, nesses exercícios, ele sempre tinha uma única forma de energia em cada ponto, né? Eu não achei um exemplo aqui, agora que eu percebi, né? Um exemplo que tivesse duas formas, mas o que a gente sabe, né, vai aparecer muito em exercícios, alguns pontos do exercício que ele pode perguntar, né, em que a gente tenha mais de uma forma de energia, né, que a energia mecânica seja a energia cinética mais a potencial, por exemplo, né? Então, deixa eu deixar um exemplo. Por exemplo, ó, eu tenho um objeto aqui, esse objeto está sendo lançado verticalmente para cima, né? Sai com uma velocidade, vamos supor que ele tenha, sei lá, 20 metros por segundo de velocidade, só que ele é jogado para cima e ele chega numa certa altura aqui, né? E depois de, por exemplo, 5 metros aí que ele subiu, né? Não, vamos supor que eu não saiba essa velocidade. Ele vai ter aqui, por exemplo, 5 metros por segundo de velocidade num certo ponto. Ele ainda não chegou no ponto mais alto dele, tá vendo? E eu estou considerando aqui um ponto A e um ponto B. Eu pergunto assim, qual é a altura, por exemplo, qual é a altura que essa bolinha chegou até atingir a velocidade de 5 metros por segundo, por exemplo. Essa bolinha tinha uma massa de 2 quilos. Né? Então, como é que eu trabalho? Ó, a energia mecânica no ponto A deve ser igual à energia mecânica no ponto B, porque não houve dissipação de energia, não houve perda. Né? A energia mecânica no ponto A, veja, no ponto A ele só tem velocidade, ele não tem altura. Então, a energia aqui é energia cinética, ele só tem velocidade. Agora, no ponto B, ele vai ter altura, porque ele já subiu um pouco, e ele também vai ter velocidade. Percebe? Então, se ele vai ter altura e também vai ter velocidade, porque ele tem duas formas de energia nesse ponto B. Ele tem energia potencial, porque tem altura, mais energia cinética também, porque tem velocidade no ponto B. Tá vendo? E aí eu resolvo o exercício desse jeito. Não muda nada, né? A gente troca pelas fórmulas, ó, mv quadrado por 2, mgh. Aqui de novo é mv quadrado por 2. Ah, mas o que que muda? Eu posso cortar isso daqui com isso aqui? Não, essa velocidade é diferente dessa, né? Essa aqui é a velocidade lá embaixo, era 20. Essa aqui é a velocidade lá em cima, era 5. Então mudam as coisas. A massa poderia ser cortada, porque aparece em todos os termos, tá vendo? E a gente consegue, então, resolver o exercício aí, né? Aqui ficaria ó, a velocidade inicial lá 20 ao quadrado por 2, né? Igual a gravidade 10 vezes a altura, que eu não sei, seria a pergunta do exercício, ó, mais a velocidade lá 5 ao quadrado dividido por 2, né? Faço a continha, deixa eu ver se eu consigo, se cabe aqui. Ih, não vai dar para apagar. Eu faria a continha aqui, ó, 400 por 2 é 200, né? 10H, 5, aqui eu fiz de qualquer jeito, né? 25 por 2 aqui seria 12,5, né? Aí eu teria que passar para lá esses 12,5, tirar do 200, depois passar o 10 dividindo. Eu acho a altura, né? Acho que deu para vocês entenderem aí. Eu acho a altura que subiu aqui a bolinha. Gente, ó, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu acho que, lógico, né? Mesmo fazendo aí 3, 4 exercícios, a gente não consegue fechar tudo que pode acontecer. Esse tipo de probleminha, né, envolvendo conservação de energia, é um dos que mais aparecem dentro de toda a mecânica, né?
Toda a prova aí aparece alguma coisa relacionada com a conservação da energia mecânica. É um assunto, então, essencial, um assunto muito importante, né? E por isso, né, e por causa dessas variações possíveis, aí tem muita variação, deixei bastante exercício para vocês nessa aula, tá? Vocês vão ver que tem uma lista boa aí de exercícios para fazer, mas eu acho que é importante vocês poderem entender bem, né, dominar aí esse mecanismo de resolução, né, da conservação da energia, tá bom? Espero que vocês aproveitem bem aí os exercícios, façam todos, né? Se tiver alguma dúvida, me pergunta, porque fazendo todos os exercícios, tenho certeza que quando vocês precisarem, vocês vão ter condição de se virar, né? Encontrar saídas aí. Bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal.